Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar aqui mais uma vez com vocês, né? Com o programa Ivan Martins, que acontece aqui na Astral TV, sempre levando convidados incríveis para falar de espiritualidade, falar de cultura também, né? E coisas da vida, da minha, da sua, da vida de todos nós. Somos todos diferentes, mas com a mesma origem, né? A nossa divindade. Que bom estar com você e que essa luz esteja com você hoje e sempre. Gente, hoje eu tenho um convidado muito querido que ele vem nos falar, né, de um assunto que de vez em quando vem à tona, depois dá uma sumidinha, mas sempre tem uma novidade, sempre tem alguém falando sobre, mas ele tem uma especificidade, né? Ele é muito específico, ele fala de moda. Então, ele é um verdadeiro embaixador da cultura andina aqui no Brasil. Nós estamos falando de Adrian Lave Inca. Não sei se eu pronunciei direito o nome. Ele é um criador peruano, tem se dedicado ao resgate da valorização das tradições andinas através da moda, com a sua moda Comp, Arqueomoda andina. Ele vai explicar pra gente o que é isso direitinho, né? Porque é um assunto muito, muito, muito especial. Bem-vindo, Adrian. Muito obrigado, Ivan. Que prazer pelo ter convite. você aqui, querido. É um prazer E você meu. vai falar de um assunto que, para mim, já é interessante, né? Só de imaginar já fica muito interessante. Você não é simplesmente um estilista. Você é um historiador, Sim. você transita pela arqueologia, não é? E é um espiritualista. Isso. Em off, a gente estava conversando e você me disse, o tecido é vivo. O tecido é vivo. Fala sobre isso. Bom, eu nasci no Peru, eu nasci em 84. Nascer no Peru é crescer na arqueologia e na espiritualidade. Então, desde que eu tinha 13 anos de idade, meus melhores amigos eram os arqueólogos. Às vezes não ia para a escola, ia para a pirâmide, algum lugar para passar tempo com eles, porque eu gostava muito de me conectar com os ancestrais. Então, desde essa época, eu começo a sentir todas essas mensagens através do tecido, por exemplo, ou através dos fardos funerários que a gente tirava quando eu ajudava os arqueólogos. Então, com o tempo, eu estudei nas Belas Artes, não estudei arqueologia, porque achei que é uma ciência muito fria. Assim. E aí eu não conseguia me expandir para aquilo que eu veia além das peças arqueológicas. E aí foi que criei depois, aqui no Brasil, a Arqueomoda. Que arqueo significa antigo e moda, estilo de vida. Porque moda as pessoas acham que é só roupa. Mas moda vem de modus, que significa estilo de vida. Então eu resgato o antigo estilo de vida do mundo antigo. Eu tenho um carinho especial pelo Peru. Eu acho que desses países, dessa parte das Américas, eu acho que é o meu preferido em muitos aspectos, né? De país de língua hispânica, eu acho que ele é o único que eu me sinto completamente bem. Gosto da cultura, gosto da comida, eu gosto de tudo. E então é uma coisa emocional para mim falar sobre o Peru. Lá nós temos nós temos, tá vendo? Nós, Tá certo. Somos um continente só. Mas aquelas senhorinhas que fazem o artesanato peruano, elas são uma janela viva para o passado. Sim, exatamente. O que acontece é que o tecido é um ser vivo. O homem andino, as pessoas andinas, sempre veem o tecido como uma entidade. Inclusive não pode ser cortado, porque você mata o tecido. Dentro das oferendas incas, inclusive até a própria lenha, que era queimada para o sol, era vestida uma por uma. Cada pedaço de lenha, para ser queimada de maneira, digamos, digna para o sol. Então tudo era vestido. As huacas, que eram os oráculos, eram vestidos também. Sem o vestido, o inca não era inca, o oráculo não é oráculo. Por isso que até hoje a tradição de tecer é muito importante. Se invoca às vezes as huacas, a Pachamama, a Pachacamac, as entidades para dar aquele kamar, que é o ânimo, para conseguir dar aquele ânimo através das nossas mãos ao tecido.
Então não é que o tecido você dá personalidade ao tecido, é o tecido que te dá personalidade, porque todo no mundo andino é invertido. É diferente do nosso mundo judeu-cristão conceitual, né, ocidental. Então é diferente. Como chama aquelas senhorinhas? Elas têm um nome, não é? Elas são, pode ser aguacamayo, Acamaio. ou pode ser, dependendo da região, né? Mas o termo camayo significa o artífice, o que faz, o encarregado de fazer os aguaios, os tecidos, ou se for medicina, dependendo da... Eu achei incrível, eu estava numa hospedagem, a última vez que eu estive no Peru, e tinha uma dessas senhoras no pátio fazendo e vendendo artesanato. Sim. E teve uma hora que serviram uma comida para ela, então ela delicadamente, ela pegou uma sacolinha, um bornal, alguma coisa assim, separou parte daquela comida, né? Mas foi um ato religioso que ela fez. A forma como ela fez isso, sabe? O respeito. Separou parte daquela comida com o maior respeito e ela só deixou o que ela realmente iria comer, sabe? Mas aquilo numa parcimônia, numa delicadeza, num tempo que nós que vivemos aqui, você vive aqui no Brasil, nós não temos mais esse tempo, nós não temos mais essa ligação. Quando você diz que falar sobre moda, falar sobre estilo vai muito além da roupa, né? Sim. Vai para suas, são coisas muito específicas. Até esse hábito, essa relação que eles têm com a comida, com respeito pela comida, isso tudo tem a ver também com o seu trabalho, né? Com a sua busca hoje. Sim, moda na verdade significa estilo de vida. E a moda pode ser engenharia, religião, pode ser geometria, geografia, muita coisa, aquilo que envolve uma determinada época. Então falar de moda é além. Quando a gente fala de moda hoje é de indumentária e acessórios, mas deveria ser chamada indumentária e acessórios, não moda exatamente. É muito mais profundo, né? É mais profundo. A moda foi utilizada dessa maneira um pouco fútil há 200 anos atrás. Mas, na verdade, é uma palavra que vai além disso. E em quechua seria calçai, que é aquela vida, aquele estilo de vida, né? Que é importante. E para os incas, inclusive, o tecido era o bem mais importante do império. Os pagamentos, como não existia moeda, era feito com tecidos. Essa tradição perpetua até hoje em vários povos andinos, não só no Peru, também na Bolívia, parte do Equador, Chile, Argentina. Né? Incrível. Quando se fala, né, nessa cultura, a gente fica sempre com gostinho, né, de que falta algo, que falta o que falta foi o que tiraram, né? O que roubaram dessa cultura. Porque quando chega a igreja, destrói tudo, né? Arrebenta com tudo, porque eu brinco muito aqui, Adam, que as pessoas falam muito sobre a vinda dos ETs, a vinda dos extraterrestres, né? Falo, gente, olha, invasores nunca foi uma boa coisa. Veja o que a Igreja Católica Espanhola fez no Peru e em outras culturas, mas a gente vai especificar hoje no Peru. O que vocês têm hoje de referência desses tecidos antigos, dessas coisas, é o que sobrou de arte funerária, né? É interessante essa pergunta, porque muitas pessoas acham que o que vem nas fotografias, ou que você viu, inclusive no Peru, é Inca, e não é Inca. Olha só. O de Inca temos pouquíssimo, acho que 30% ou menos. As roupas que a gente veste na Bolívia, no Peru, Equador, Chile, até a Colômbia, até o México, é roupa de camponês espanhol. Porque quando chegaram os espanhóis, eles não é que eles tinham um plano de matar os indígenas, não. Eles tinham um plano de conquistar, de invadir e conquistar. Só que dentro dessa invasão, geraram doenças, novas pestes, chegaram problemas e também as guerras entre os povos originários que apoiavam os espanhóis. A metade do Império Inca apoiou os espanhóis para conquistar os Incas. Os Incas eram um grupo de elite de 50.000 pessoas que governavam 13 milhões de pessoas de um império gigantesco que era da Colômbia até o Chile. Então, essas pessoas foram, de alguma maneira, ajudaram os espanhóis e viraram um secretismo, né,
que de alguma maneira foi levado através de uma lei chamada as leis das reformas borbônicas e também os concílios limenses. Os concílios limenses eram leis que chegavam de Lima, que era a capital do Império Espanhol na América do Sul, que eram leídos pelos espanhóis e pelos sacerdotes para converter a cabeça dos indígenas ao cristianismo, evitar usar roupas como a minha, que tinha códigos, para eles era satânico, satanismo, demônio, os tipos de penteados, muitos eram tosqueados para evitar que tenha um significado, porque os cabelos tinham significados também. O mundo andino estava cheio de sacralidade, e eles sabiam, e os espanhóis ficavam irritados com aquilo. Então, por isso que quando eles são dizimados, seja por peste, guerras, o que for, ou da população dos 13 milhões de habitantes, chegaram a 1,5 milhão de pessoas em menos de 20 anos. É mais que dizimar, né? E aí os espanhóis ficaram desesperados porque tinha um território gigantesco, não tinham como explorar. Aí eles começaram a trazer o pessoal da África, mas também a mandar uma convocatória para os camponeses europeus que estavam morrendo de fome. E mandaram aquelas lendas que as ruas estavam cheias de ouro, de prata, para os camponeses irem empolgados àquele sonho americano. O primeiro sonho americano foi naquela época. Mesmo porque quando você fala em Peru, o ouro não tinha, não tinha o interesse pelo ouro que se tem no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Era a sacralidade do ouro, né? Era a sacralidade. Aliás, o ouro que os espanhóis pegaram, muito dele não era ouro. Você sabe? Era uma liga que só foi descoberta na Inglaterra em 1780 através da eletrólise. Os incas tiveram uns ancestrais chamados os mochicas há 1000 anos atrás deles, ou seja, 1700 anos atrás, de nossa época, onde descobriram um cobre dourado, que era uma liga de ouro, que não era ouro exatamente. Que não era ouro exatamente. E eles levaram outra coisa que não era ouro. E, gente, o papo vai longe, né? Mas nós precisamos de um pequeno intervalo que nós temos um recadinho para vocês e não saiam daí, hein? Até daqui a pouco. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta com a Adriana falando sobre religiosidade, sobre moda, né? Arqueologia. Isso tudo falando, né, dos povos originários, né, da ancestralidade peruana e das interferências dos povos, né, que se aproximaram, enfim. Porque muitas vezes nós vemos o resultado híbrido dessas culturas, não é mesmo? Sim, exatamente. Por exemplo, no Corpus Christi de Cusco, né, que era antigamente o passeio das 12 múmias dos incas, porque as múmias eram a perpetuidade da alma do rei. Sem essa múmia, a família não funcionava, que era a origem deles. Então, os espanhóis, quando chegam, pedem para os incas substituir as 12 múmias por 12 santos. E até hoje, ele tem um caráter sincrético em Cusco, né? Sim, eu tive o prazer de ver, né? Eu nunca consegui entrar na Catedral de Cusco, nunca, porque nas duas situações não era possível. Mas nessa específica que eu vi a saída dos santos, não podia porque toda a energia estava direcionada à saída. E é uma coisa incrível, aquelas pessoas descalças, né? As pessoas descalças, e aquilo pesa, né? Pesa.
bastante. Faz parte do processo, aquele peso todo? Sim, o sacrifício, né, que de alguma maneira a igreja impõe, né, que o mais dor, mais você chega ao céu. Então eles têm essa ideia, né, porque essas andas, essas literas são bem pesadas. Aquela maquiagem pesadíssima das imagens que você me confidenciou há pouco, confidenciou não, conversamos em off, né? Não é uma confidência, mas que você me explicou que é feito a cada saída dessas santas, Sim, os dessas santos e imagens. as santas passam por um cabeleireiro, passam por um maquiador. Cabelo natural, no caso. Assim, muitas vezes cabelo natural e eles gostam de fazer cabelo cacheado, né? Fazem cachos no cabelo, botam cílios, sobrancelha, botam tudo, né? Para eles saírem bem enfeitados, O que fariam com as múmias também. Exatamente, as múmias eram sempre enfeitadas, eram aromatizadas, trocadas de roupa todo dia, né? Tinham até tipo intimidade com algumas pessoas, tinham todo esse Intimidade. sexual dentro. E na época Inca. Ok. As múmias caçavam com pessoas, seja homem ou mulher, caçavam, porque ainda era um corpo vivo, porque não existia morte. Como hoje falava para umas pessoas brasileiras, o passado é o primeiro e o futuro está atrás. Esse é o conceito do mundo andino, porque quem nasce primeiro é ancestral e você está na cola. Então você é o futuro que está na cola do ancestral que está atrás. Então, se o ancestral morre, todo mundo morre, porque é como uma raiz de uma árvore. Sim. É um conceito bem diferente. Um conceito bem diferente. Mas uma das coisas que eu observei, por exemplo, eu estive em alguns lugares, não vou lembrar nome agora, mas os cultos dos antepassados estão muito presentes ainda. Eu vi algumas coisas. Como é que eles mantiveram isso? É igual no Brasil, por exemplo, que nós temos o candomblé, a umbanda, que são cultos africanos. E se você pega o candomblé, mantém aquele culto dos orixás. Quando você pega a umbanda, já é o sincretismo. Já é um culto dos orixás que foi transformado em culto meio católico, um pé lá, um pé cá. Sim. E fica aquela coisa, né? Com todo respeito à umbanda, vocês sabem, eu amo a umbanda é linda, mas é um pé lá, outro cá. Né? Tem muito sincretismo dentro da umbanda. Talvez na umbanda tenha mais feitiço, mais bruxaria do que em qualquer outra, porque eu acho que eles são os únicos dessa cultura que ainda tem a simbologia, que ainda tem os pontos, né? Que na verdade, né, não são pontos, é uma outra coisa. Mas enfim, é um pé cá, outro lá. Dentro da cultura andina, posso dizer assim, Claro. ainda existe esse sincretismo velado, hoje ele é explícito. Na época dos cultos ancestrais, porque se existe hoje, eles continuaram realizando esses cultos. Como é que funcionou isso nessa transição? Então, a maneira de sobreviver essas tradições antigas, que sobreviveu pouco, na verdade, principalmente sobreviveu na área da selva, que tem mais, que ficou mais intacta do que a serra e a costa, continuaram e até hoje continua havendo um sincretismo forte, inclusive agora com o New Age também. Né? Com o New Age. Ok, New Age. Também, Ok, New Age. agora você vê, tipo, yoga inca, muito sincretismo, que faz parte também do turismo, né? Mas tem muitos rituais xamânicos onde eles invocam a Virgem Maria, a Jesus, a tal santo, principalmente Santiago, que está ligado ao raio. Quando vocês estivessem na Serra Andina e observassem algum santo andino chamado Santiago, é porque houve um raio. Então ele ainda é tratado como a huaca do raio, por causa do trato que dão para ele, as roupas que botam para ele, os castigos que dão para o santo também quando não chove. O que eles faziam com os sacerdotes, né? Então, por exemplo, quando não chove, o santo é castigado, é colocado, tiram as roupas bonitas, botam contra a parede até chover, ou dão açoitam ele para ele chover, porque está ligado ao raio. Isso é interessante, porque eles faziam isso com os governantes, né? Sim, bom... Se a coisa ficasse feia, né? Pois é. Mas assim, faz parte da tradição, tem outros lugares que tem só povos de xamãs, como por exemplo as Guaringas, que fica no norte do Peru, que é um povo só de xamãs,
e eles fazem um sincretismo forte, tem magia negra, magia branca, eles fazem tudo. Então, dependendo da região, tem um sincretismo diferente. Por exemplo, no nosso grupo chamado Wakanista, que vem das Wakas, que são os oráculos, a gente tenta limpar todo esse sincretismo para analisar desde o ponto de vista etnográfico e também espiritual, para ver o que foi, o que era e o que nós podemos resgatar ainda. Fala um pouquinho sobre os oráculos. O que governa o mundo andino são os Wakas. É W-A-K-A-S, Wakas. Que significa sagrado. O Waka pode ser desde um templo, uma paisagem impressionante, pessoas com deficiência, também são consideradas oráculo, gêmeos, pessoas com polidatilha, com lábio leporino, pessoas com dons espirituais. Isso é meio indiano também, né? É muito parecido com os indianos. Com todo respeito, eu sei que cada coisa é uma coisa. Ou algum líder, como um Inca ou uma Coia, que era a esposa do Inca, que descansou num lugar e esse lugar vira santo. É muito parecido. Então, esse é um Waka. E o Wakas, a característica do Waka é que tem voz. Então, quando ele se manifesta através de uma voz, a pessoa escuta ou sonha que falam para ele. Pode sair de uma pedra, pode sair de um ídolo, pode sair de um animal, de algum lugar. Então, a partir daquilo, você santifica. Aquele você dá de comer, alimentação, e é o espírito de algum lugar ou de algum lugar natural ou ancestral. É como se fosse uma animação. É animação, porque nós temos mais animadores do que criadores. Ok. Né? O Pachacamac, por exemplo, Pacha é espaço-tempo e Kamar é ânimo, aquele que anima o tempo e espaço. Isso hoje é científico, né? É científico. É científico, porque ainda não explicado, estou tentando explicar como a gente anima o corpo, né? O que é isso que se chama de espírito, né? A gente chama de ciência Kamar. Está buscando, né? Kamar, nós chamamos de Kamar. Gente, é assunto para muito, muito tempo, realmente. O oráculo, como nós conhecemos, não o oráculo sacerdote. Uhum. Porque quando eu coloco um oráculo, seja a runa, seja o que for, o búzio, as cartas, eu sou o oráculo. Uhum. Aquilo são instrumentos. Uhum. Então, até aí tudo bem. Os instrumentos, vocês não tinham instrumento como cartas, claro, não tinham papel, não tinha essas coisas, mas tinha o couro, tinha a pedra. Vocês tinham algum oráculo desse jeito, Sim. materializado? Nesse caso, o próprio objeto é o que fala para nós, não é a pessoa. Então, sim, mas diferente. então você tem, mas isso era ao acaso, acontecia, e aquele objeto você explicou sobre isso. Uhum. Mas, por exemplo, existia o sacerdote que escolhia algumas pedras, algumas coisas, e dizia assim, esses vão falar comigo. Sim, claro, tem. Pode ser pedrinhas pequenas, pode ser a folha de coca, que até hoje se lê a folha de coca. Ok. Também tem as chumpis, que são dadinhos de madeira ou de pedra que você joga, tipo os búzios. Ok. Também tem as vísceras dos animais, que dá para ler também. Isso é mundial, né? Os animais. Dá para ler o arco-íris. O arco-íris também fazem leitura do arco-íris, dependendo do arco-íris, das camadas. É bom ou ruim. Conchas, pouca concha. Eu acho que mais havia na costa, mas sumiu muito com o cristianismo, né? Mas tem muita coisa, tem pedrinhas, aranhas. As aranhas também eram lidas, né? Eles guardavam dentro de um tubinho as aranhas, e dependendo se ia para lá, eram ou sim ou não. Binário, tudo isso. Jogo binário, interessantíssimo isso. Tem bastante coisa, assim. Bom, mas eu sei que você está com um trabalho agora muito importante no Centro Cultural Banco do Brasil, é isso? Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo. Me fala sobre esse trabalho. O Museu de Ouro do Peru trouxe 163 peças de ouro e prata e um pouco de cerâmica e tecidos ao Banco Central, Centro Cultural Banco do Brasil. É uma exposição que está até 18 de novembro. Eu fui chamado como assessor da área educativa, dirigido pela ACA Produções da Karen Montija, que está dentro da área educativa. Aí a gente ergueu um templo de ouro, Inca. Então, para as pessoas mergulharem dentro de um templo e sentirem como era um templo de ouro, que nem no Peru foi feito.
porque após o saqueio espanhol, tudo isso, nunca foi tipo feito um templo à escala para sentir a sensação de estar dentro de um templo. O Brasil é o primeiro país, após tudo isso, em criar um templo graças à produção brasileira. Maravilhoso. Suas redes sociais, querido? @AdrianilaveInca com K ou Wakanismo com W e K. Ok. Gente, infelizmente o tempo é curtíssimo, não é? E esse programa é sobre isso, não é? Trazer para vocês possibilidades culturais, visões espiritualistas, não é? De várias partes do mundo. E que bom que vocês estiveram aqui. Que isso tenha, não é? Servido, com certeza, eu tenho certeza que serviu e vocês adoraram, não é? Então aproveitem, vão até essa exposição, verifiquem, né? Se aprofundem, porque essa história de me disse não funciona muito, né? Vamos olhar, né? Vamos olhar de frente, vamos ter a nossa observação sobre. E quem sabe depois disso vocês vão ao Peru, ver aquele patrimônio maravilhoso, aquele patrimônio da humanidade maravilhoso. Querido, gratidão. Eu que agradeço. Que a luz esteja com cada um de vocês, hoje e sempre, e não deixem de seguir o Instituto Ivan Martins. Beijo no coração, até semana que vem.